Sério, Arsenal? Sério? É sério isso? Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do Arsenalista. Sou arsenalista, tô aqui. Tô gravando esse pós-jogo na segunda-feira. Já curte, já comenta, já se inscreve aí. Se você torce pro Arsenal, se você não torce pro Arsenal, só gostar de futebol europeu, dá aquela moral. Se você torce pro Tottenham também, pro Chelsea, a hora de você zoar é agora. A hora de você zoar é agora. Patético, ridículo, degradante. Simples fato de eu estar gravando esse pós-jogo na segunda é porque ontem eu não tinha condições de gravar o pós-jogo. Só para falar. Então vamos lá. Pós-jogo de Watford 2, Arsenal também 2. Antes de tudo falar a escalação, o Arsenal começou com Leno, Maitland-Niles, Sócrates, Davi Luiz, e Kolasinac. Xhaka, eu recuso a falar o nome desse cara. Tá. O suíço, Guendouzi, Sebadios, Ozil, Pepe e Aubameyang. Foi essa a escalação aí que tá aparecendo na sua tela agora. Então, o primeiro tempo do Arsenal, cara, a gente abriu 2-0. Aubameyang marcou 2 golaços. Um dos golaços foi coletivo, foi uma troca de passes linda. O Ozil ali quase errou, mas ele conseguiu dar um passezaço. O Ozil que inclusive voltou e a gente abriu 2-0. Gostei da escalação do Arsenal no primeiro tempo, porque eu gostei de como o Arsenal jogou. O Watford até deu chutinhos, mas a gente abriu 2-0 e a gente tinha a plena sensação de que o jogo estava controlado, com 2-0, podendo fazer o terceiro. O Ozil dando assistência, o Aubameyang jogando o que sabe, o Sebadios regular como sempre, não é? A única vez que ele jogou mal foi contra o Liverpool, mas tirando o jogo contra o Liverpool, o Sebadios está jogando muito bem. E o Arsenal fez uma partida controlada no primeiro tempo. É claro que o Watford ia tentar marcar o gol, só que o Watford, igual eu falei durante a semana no último vídeo, está uma bagunça. O Watford é o time mais brasileiro da Premier League, trocou de treinador nessa rodada, foi o primeiro jogo do novo treinador deles, e já vem trocando de treinador um monte durante a temporada, a gente abriu 2-0. E o segundo tempo, né, que é o motivo de eu e a nação Gunner estarmos do jeito que nós estamos. Segundo tempo, os jogadores do Arsenal também acharam que a coisa estava controlada, não é? Mas eles relaxaram, perderam a concentração e perderam a mão do jogo. O Watford, é claro que o Watford ia voltar para cima. Está perdendo de 2-0. O Watford é o último lugar do campeonato inglês. É claro que os caras iam tentar, que ia ser o jogo da vida deles. O Arsenal não soube jogar o segundo tempo. O Watford veio para cima. O Arsenal, quando tinha a bola, dava a bola para o Watford. Quando conseguia armar um ataque, não conseguia prender a bola. Perdia a bola para a defesa do Watford. E nesse cenário a gente viu o Watford pressionar. O Arsenal não tem uma válvula de escape para fazer alguma coisa. E aí, mesmo sofrendo a pressão, a gente estava conseguindo manter o 2-0. Mas aí a gente vai lá com os 20 minutos e sofre talvez o gol mais ridículo que eu já tenha visto em 10 anos acompanhando futebol. Eu nunca vi um gol tão ridículo igual o gol que o Arsenal sofreu para o Watford. O Leno foi sair jogando, agora com a nova lei. Os jogadores do Arsenal podem receber a bola dentro da grande área na hora da cobrança do tiro de meta e sair jogando. Só que qual é o problema? O negócio é você ter a tática de começar uma jogada desde trás. É uma tática que requer mais técnica, e o Arsenal tem técnica, para poder sair jogando atrás. O problema não é esse. O problema é você fazer essa tática toda hora de uma maneira burra, sem ver o jogo, e ocasionar o que ocasionou. O Leno foi sair jogando dentro da grande área com o Sócrates. Sócrates deu a bola de graça pro cara do Watford, sem goleiro. O Watford fez o gol. O jogo controlado, que o Arsenal estava sofrendo pressão, mas estava mantendo 2-0. O Watford estava ficando nervoso. Os caras dão um gol pro Watford, cara. Foi completamente bizarro. Uma cobrança de tiro de meta, cara. Levanta a cabeça, vê o jogo. Qual que é a vergonha de dar um chutão no tiro de meta? Vergonha é sofrer esse gol. Vergonha é sofrer um gol patético, ridículo desses. Porque eu não sei quem errou mais. O Leno de não ver o jogo ou o Sócrates de ter
feita a idiotice que ele fez. Sócrates não tem nível para ser zagueiro do Arsenal. Quando o Sócrates chegou do Borussia Dortmund, todo mundo ficou feliz, porque no Borussia ele foi bem. Só que o Sócrates aqui, 2 temporadas já, eu posso falar. E vocês podem falar também. Discordando, concordando, vamos discutir, é sempre bom. Mas a minha opinião, cara, o Sócrates já mostrou múltiplas vezes. Não é uma, não é 2, não é 3, não é 4. Porque ele não tem qualidade para ser zagueiro do Arsenal. Ou ele entrega o jogo dando uma falha bizarra, ou ele entrega uma jogada que o Leno salva ou um outro companheiro chega, ou ele é expulso. Ele é um zagueiro burro. Ele é um zagueiro burro. Ele só sabe brigar. Foi lá bonitinho quando ele tentou meter porrada no cara do Tottenham. Foi lindo, foi lindo. O Dele Alli é um cuzão. Ele merece levar porrada. Mas tirando isso, em 2 temporadas, só entregando bola, aí tá, o Watford diminuiu. 1-2, 2-1. Aí ferrou de vez. Toda a torcida do Arsenal, né? Eu acompanho 2 grupos de WhatsApp que eu tô lá. A gente vê no Twitter. Todo mundo já sabia o que ia acontecer. Todo mundo já sabia que o Watford ia empatar esse jogo. O Arsenal começou a errar a saída de bola lá atrás. Continuou sem conseguir sair jogando. O Watford continuou indo para cima. Começou a empilhar chances atrás uma da outra. Aí entra a figura do Unai Emery. O Unai Emery que eu quero falar muito dele daqui a pouco. Eu quero falar muito dele. O Unai Emery, vendo que o resultado estava começando a escorrer nos dedos, que a gente precisava de controlar o jogo, o que ele faz? Ele tira o Sebadios, meio campo, e coloca o Willock, meio armador. Quê? Como assim? Ele acabou de entortar o time de vez, porque o time agora ficou com 2 meias atacantes. O Pepe que flutua pelos lados e o Aubameyang na frente. Ele entortou o time de vez. O time não conseguiu mais defender com os 3 meias que tinha. Abdicou de vez de atacar, porque aí sim, meu irmão, aí sim não conseguiu mais atacar nenhuma vez, não conseguiu nem pegar na bola. O time ficou torto, cara. Com uma crescida de intensidade no jogo, na minha opinião, a mudança era o Ozil. Era o Ozil para colocar o Willock, que faria sentido. Você tirar um meia armador e colocar outro. Mas não comprometer a estrutura da fase defensiva do jogo, tirando o meia e colocando o meia armador. E o Willock, coitado, ele entrou perdido no jogo. Eu nem sei se o Unai Emery colocou ele para jogar de meia, na posição do Sebadios. Aí vai ser mais bizarro ainda. Aí o time entortou de vez. Começou aí sim a ser dominado completamente, 100%, errar coisas bobas, idiotas dentro de campo. Aí tornou o caldo de vez, né? O Arsenal ainda teve uma chancezinha a mais, quando conseguiu triangular uma boa jogada ali. E o Xhaka chutou de fora da área. Né? O Xhaka não, o suíço, o camisa 31 chutou de fora da área. Mas aí, cara, como é o Arsenal, o que acontece? No contra-ataque desse lance, com o meio de campo totalmente aberto, coisa bizarra, que o senhor Unai Emery fez, ele abriu o meio de campo, o cara do Watford recebe a bola, dribla para dentro, vai ficar cara a cara com o goleiro, e o Davi Luiz comete o pênalti. O Davi Luiz, que eu comemorei muito quando ele chegou no Arsenal. 2 pênaltis que ele já cometeu em 5 rodadas, 2 pênaltis, mais 2 gols concedidos, onde ele errou. E tá difícil. Mas nessa daí, cara, por mais que o Davi Luiz tenha feito outra cagada, eu vou colocar a culpa no Unai Emery também. Porque se a defesa não tivesse ficado exposta, o Davi Luiz não teria tido que cometer o pênalti. Só que estava exposto. 2 jogadores, 2 volantes. E desses volantes, o Guendouzi é mais o cara que ataca, que distribui o jogo, do que o cara que defende. Abriu o time. Na cobrança de pênalti, o Watford empatou. Né? Um pouquinho antes, o Guendouzi tinha saído do jogo e tinha entrado o Lucas Torreira. O Torreira não, o Nelson. Não, o Torreira. Tinha entrado o Torreira. A substituição não é essa, né, cara? Aí o Arsenal sofreu um empate. E quando o Guendouzi saiu, ele fez um sinal de 2-1 com as mãos assim, estamos vencendo. O Guendouzi tem 20 anos de idade, então eu acho que ele está na fase de aprender ainda. Mas Guendouzi, nunca mais na sua vida faz isso. Porque isso só dá combustível para o adversário e só ridicularizou o Arsenal. Porque depois do jogo o Arsenal virou um meme.
E olha lá o otário que fez sinal de 2-1 e o Watford empatou o jogo depois. Tudo bem que o Watford é um time pequeno demais de comemorar empate, né? Mas é o Guendouzi que deu esse espaço aí para eles fazerem isso. Com empate no jogo, o Unai Emery tirou o Ozil e colocou o Nelson. Colocou um ponta, para aí sim abrir o Willock como meio atacante. Abrir o Nelson por um lado, ter dois jogadores de lado do centroavante o Aubameyang. Mas era tarde demais e o Arsenal já tinha dado tudo quanto é condição para o Watford dominar o jogo. O Arsenal não conseguiu ir atrás. O Arsenal quase toma a virada no jogo. Mas o jogo termina 2-2. E agora eu tô dando graças a Deus que esse jogo terminou 2-2. Porque só Deus sabe como o Watford não conseguiu virar esse jogo. Resultado. Não foi merecido, na minha opinião. Para mim, o resultado merecido seria uma vitória do Watford, para mim. Porque o primeiro tempo foi regular do Arsenal. Mas no segundo tempo, o Watford dominou esse jogo, cara. De um jeito que eu nunca vi, cara. E por mais que seja Premier League e não tenha jogo fácil, o Watford é o lanterna do campeonato inglês. O Watford tá uma bagunça. O principal jogador de meio de campo do Watford é o Tom Cleverley, que até marcou gol. Cleverley. Vocês conhecem que é o Tom Cleverley. Ele marcou um gol. E o Arsenal mostrou mais uma vez a capacidade que tem de transformar jogos simples, jogos fáceis, jogos até onde o Arsenal tem o domínio, em verdadeiros infernos. Verdadeiros infernos. E quem sofre é a torcida. Quem sofre é a torcida. Foi esse apequenamento do Arsenal que é incapaz de dominar um jogo fora de casa. Antes eu achava que isso era um mal do Arsène Wenger. Que o Arsenal não ganhava fora de casa com o Arsène Wenger. Mas trocou o treinador, veio o Unai Emery e continua a mesma coisa. Talvez pior. Talvez esteja piorando. Então, uma exibição no geral ridícula. Jogadores que não têm capacidade de vestir a camisa do Arsenal, igual o Socrates, igual o suíço, camisa número 31. E a falta de banco, né? Porque a gente vê no banco, teve que entrar o Willock e o Nelson para tentar resolver o jogo. Falta opções também, do meio para frente. Só que é tanta posição que tinha para contratar, né? Que aí eu não vou fazer uma crítica quanto a isso, não. Pelo menos a gente contratou bem em várias outras posições. Agora falar sobre o Unai Emery, né? Que para mim o resultado do jogo tá na conta dele. Primeiro de tudo, cara. O problema não é você entrar com uma estratégia mais defensiva, aí quando você tiver a bola, você toca a bola. O Arsenal já demonstrou ter um bom toque de bola, o problema não é esse. O problema é o Unai Emery não saber mexer na equipe. 2 temporadas ele parece ainda não conhecer as peças que ele tem nas mãos. Ele inventa demais, cara. Ele inventa demais. Não teve leitura do jogo. Não soube ter o controle da partida. Não soube como criar o controle da partida. Como deixar o Watford nervoso. O Watford veio pra cima. As mudanças foram ridículas, cara. E pra mim tá na conta do Unai Emery. Por causa das mudanças, por causa dele descaracterizar e desformar a equipe do Arsenal nas suas mudanças. O lance do pênalti. A culpa é do Davi Luiz. Mas a zaga estava totalmente exposta. Não é? A gente tinha um volante, na verdade, que é o suíço. Que é o Guendouzi, ele sai pro jogo e a gente sofreu empate. Mas outro ponto, cara. A defesa do Arsenal é uma mãe. A defesa do Arsenal todo jogo dá pichotada. A defesa do Arsenal só não concede mais gols que a gente tem um dos melhores goleiros do mundo, que é o Bernard Leno. O Leno é um baita no goleiro. Mas a defesa do Arsenal, o miolo de zaga, o primeiro volante, os laterais defendendo, é uma mãe. A gente concede uma enormidade de chances por jogo. A defesa não consegue mostrar confiança. A defesa do Arsenal joga o time para baixo, cara. Porque a defesa do Arsenal começa a errar, começa a dar bola para o adversário começa a criar chances, o adversário ganha um momento. O resto do time do Arsenal é jogar para baixo. E aí acontece o que aconteceu. Individualmente, o suíço camisa 31 não tem capacidade de jogar no Arsenal. O Socrates está mostrando tomar decisões muito ruins em campo. A tomada de decisões dele é horrível.
E o Davi Luiz não pode ser o protagonista da zaga. Porque ele, sendo o protagonista da zaga, só tá fazendo besteira. Só tá fazendo M, estrelinha, estrelinha, pra simplificar. E a defesa do Arsenal é uma mãe. Tem uma estatística que trouxeram, que nessas 5 primeiras rodadas de campeonato inglês, o Arsenal concedeu mais de 90 chutes a gol para o adversário. 90 em 5 rodadas. Faça a média. Isso não é normal. Nós não podemos achar isso normal. Isso por causa de uma defesa que tem jogadores ruins, mas por causa do treino da defesa também, que é o que eu queria chegar, ao ponto que eu queria chegar. Porque dá a impressão que a defesa não é bem treinada. Dá a impressão que a defesa não sabe os fundamentos de defesa. Dá a impressão que a defesa não tem uma consistência para defender, para desarmar, para cabecear, para tirar bolas. E a defesa erra jogo após jogo. E as nossas peças precisam de ser mudadas. Mas dá a impressão que a defesa não treina. E se a defesa não treina, a culpa é do Unai Emery, o treinador. É uma impressão muito clara que a gente tem. São erros muito banais, jogo após jogo, temporada após temporada, que na temporada passada foi assim também. Então o Rob Holding está voltando agora, graças a Deus. O Holding é titular dessa equipe, deve ser titular no lugar do Sócrates, mas não vai ser o bastante. O Unai Emery precisa de mostrar que ele treina a defesa. Porque colocar 3 volantes no meio de campo é uma estratégia defensiva, mas não resolve os problemas de defesa. O Unai Emery tem que demonstrar que ele está treinando. E o que a gente está vendo passa longe de ser uma defesa consistente. Já que essas são as peças que a gente tem, então pelo menos que um treinamento de defesa aconteça. E o ponto final aqui, já falei da exibição, já falei de alguns jogadores que foram muito mal, Socrates, o Xhaka, o Guendouzi jogou muito mal também. Eu quero falar agora também da parte consistente no geral do Arsenal. Que 2 temporadas de Arsenal e a gente não sabe como o Arsenal joga. A gente não sabe qual é a escalação inicial. A gente não sabe se o Arsenal é uma equipe mais ofensiva, se é uma equipe mais defensiva. E é louvável que o Arsenal tente ser uma equipe flexível, que mude a sua estratégia de jogo após jogo. Mas tem que ter um mínimo de consistência. O Arsenal tem que ter uma base. A partir dessa base, começar a construir a sua ideia de jogo. Se é de um jogo flexível, tudo bem, mas você tem que ter uma base. Em 2 temporadas a gente não vê essa base. Isso é muito preocupante. O Unai Emery às vezes mostra está perdido no comando do Arsenal. Eu falei isso na temporada passada, no pós-jogo no meio da temporada contra o West Ham e Arsenal, que a gente perdeu para o West Ham. Estou falando isso no início da temporada seguinte, quase um ano depois. O Unai Emery às vezes parece estar perdido, cara. Não pode ser. Não pode ser. O Arsenal é muito grande. O Arsenal contratou bem na temporada. O Arsenal tem uma defesa que podia estar jogando melhor. É fraco, mas que podia estar jogando melhor. Não pode ser, cara. A gente é muito grande. Contratou muito bem. Para não conseguir ter uma consistência. Para entregar jogos tão simples. Igual Watford, Bate Borisov, Ostersunds. Ostersunds ainda foi com o Arsene Wenger. Mas o histórico recente do Arsenal está mostrando um time incapaz de segurar jogos fáceis, incapaz de transparecer a sua grandeza e a sua qualidade técnica, incapacidade mental dos jogadores e incapacidade de quem gere o time de ler bem um jogo. É muito pouco para o Arsenal, está virando um Everton da vida. Nós não podemos deixar isso. A gente quer mais. Já é a segunda temporada. Na segunda temporada, aí sim a gente precisa de ter uma cobrança mais elevada, que o time tem que evoluir. Se as contratações, se no papel o time evoluiu, no campo, no lado prático, tem que evoluir também. Agora é a hora de nós começarmos a te criticar, Unai Emery. Porque você tem que ser o treinador multicampeão da Europa League. Você não tem que ser o treinador de Barcelona 6-1 PSG, dos maiores vexames de um lado do clube da história do futebol. Você não pode ser o treinador que tomou 6-1 para o Barcelona. Ok? Até o próximo jogo. Nesse meio de semana aí começa a Europa League contra o Eintracht Frankfurt lá na Alemanha. E vamos ver o que vai dar. Não estou confiante não. Saudações. Até a próxima.